Oi, pessoal! Estamos aqui ao vivo e a cores. Num dia bonito de chuva. Daqui eu tenho uma sacada, fico vendo aqui o tempo nublado, a chuvinha caindo. E olhando para isso, a Eunice entrou, a Aline, Pedrita já entrou, querida. Pedrita, você pode solicitar a sua entrada, que já já eu te aceito aqui. Então, para quem não sabe, isso aí. Para quem não sabe, a gente faz parte de uma iniciativa que se chama Unusual, Psicologia do Incomum, e a nossa iniciativa é justamente abordar temas incomuns na área da psicologia e da saúde mental como um todo. Eu sou a Letícia Alminhana, venho pesquisando relação entre psicologia, religião, espiritualidade e ciência como um todo há bastante tempo, não vou dizer quanto tempo para não entregar a minha idade. E tô bem feliz que a gente está conseguindo. Eu tô conseguindo chamar pessoas, pessoal, para fazer as lives e para conversar. Pessoas com as quais eu gostaria muito de sentar para bater um papo durante uma hora, que é o caso da querida Pedrita Reis. Então, a Pedrita é psicóloga, é doutora em psicologia pela Federal de Juiz de Fora e também é integrante do NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, lá de Juiz de Fora. Vou aceitar aqui a entrada da Pedrita. Enquanto o pessoal vai entrando. Vamos ver se é Pedrita. Aguardando Pedrita Reis. Aí. Oi, Oi, queridona. tudo jóia? Então, tudo jóia. Tá me ouvindo Tudo bem? bem, Tudo graças a Deus. certo? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Se tu tiver um Beleza. fonezinho, Tô de fone. tá de Tá fone. camuflado. Então, perfeito. Olha que. Nossa, Ele tá super discreto. camuflado. Muito bem. Ah, Esconde, porque o cabelo é muito, aí dá pra esconder, ó. tá lindo, não. Eu também tô, né, arrumando os casos, nossos cachos, né, Pedrito? É isso aí. A Giovana que botou, entrei. A Giovana, a Aline, todos fazem parte do Unusual, tá, Pedrita? Que é Ah, legal. essa nossa iniciativa, né? Eu estava justamente falando aqui um pouquinho disso, né? E dizendo que se não fosse a gente estar de alguma forma nessa situação que a gente se encontra hoje, né? Eu acho. Beijo, Aline, querida. Eu acho que eu não conseguiria, não teria essa motivação, né, para a gente estar conversando, né, Pedrita? Se E para mim, encontrando então, é um nessas grande formas, prazer. né? Isso, isso. Porque a gente se vê nos congressos, a gente se vê, né, nesses Sim, meios, mas a gente não tem uma hora dedicada uma para outra para conversar sobre a pesquisa, não. né? Verdade, verdade. Então agora nós temos. Vou botar Teremos. aqui, teremos. Tiago também já apareceu por aí, já vi. O Thiago tá O onde hoje? Thiago. Tá na cozinha? Tá na sala? Onde que o Thiago Então, tá? o Thiago tá na sala, acredito. Deve estar lá com a Clara junto. Ele que me ajudou a botar aqui, né, endireitar direitinho a configuração, né? Que às vezes eu fico só com Certo. o narizinho Ele para fica fora, assim, nas metade, lives. né? Tô tentando ficar passada aqui, tô vendo como é que fica melhor. Tu tá Não precisa ficar só ótimo. o carão, né? É. Tô na cozinha, ó. Já respondeu, Ó, tô na na cozinha. cozinha. Cozinha é um bom lugar de estar, Thiago. Ah, tá comendo mousse de limão, viu? Pronto. Pronto. Então, minha flor, queria te convidar, acho que eu vou botar aqui, vou postar, né, que é o nosso grande convite, eu acho, hoje, né, pra gente conversar, pra a gente te ouvir, né, Pedrita, nos Uhum. estudos que tu desenvolveu sobre o tema, mas nosso convite também para o pessoal que está aí nos assistindo é esse, né? Será que psicólogas e psicólogos podem ter uma religião, uma crença espiritual? O Leandro, querido, também do Unusual. Beijo, querido. O André, maravilhoso, lá de Salvador, pesquisador da É, o área André esteve com também. a gente no Conuco Conhece, né? também, viu? Aham. Tá com uma pesquisa bacana também lá na Bahia. Né? Uma investigação Eu li interessante, uma, sim. eu li um artigo dele que ele ainda não publicou, que está maravilhoso. Vou postar aqui a nossa pergunta. Então, Pedrita, se tu quiser ir
te apresentando também, contando um pouquinho, né, da tua trajetória, tá? Ah, Então, vou olha, contar, né? Deixa eu começar contando então um pouquinho. Eu vi que você já estava falando um pouco de onde eu venho, né? Eu terminei isso. recentemente meu doutorado na UFJF, né, no programa de psicologia da UFJF. Faço parte do NUP, do qual você, né, já fez parte também. E a pesquisa que eu fiz no doutorado foi um levantamento sobre a espiritualidade e a religiosidade dos psicólogos no Brasil. Então, a gente fez um levantamento nacional, né? Nós tivemos 4.300 respondentes nesse levantamento, e o nosso interesse de pesquisa era, de fato, saber, né, se os nossos profissionais eles tinham uma religiosidade, né, se eles tinham uma espiritualidade, se para eles isso era ou não importante, e de que forma que eles viam a possibilidade de integração, né, dessa temática. E aí não estou dizendo, e a gente vai discutir isso hoje, né, não estou dizendo a integração da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade dentro da psicologia, né, mas que eles viam a possibilidade da integração de conteúdos religiosos e espirituais na psicologia. Então, essa foi a nossa investigação, né. Quando eu fui para a faculdade de psicologia, eu, durante toda, né, a faculdade, eu não percebi a possibilidade de integrar isso. Eu conto que eu tive uma experiência que não foi muito agradável com a disciplina de Psicologia da Religião durante a minha formação, né, e até tranquei a disciplina, porque eu vim de uma faculdade privada, então eu falei, não vou pagar por isso que não corresponde àquilo que eu criei de expectativas, né, e não vi a possibilidade de integrar, né, então durante a minha formação eu não vi essa possibilidade de integração, até que conheci uma pesquisadora, tive a felicidade de ter duas excelentes professoras pesquisadoras que me instigaram a fazer um TCC de pesquisa. Então, meu trabalho de conclusão de curso, eu fui a campo. E quando eu vou a campo investigar dependência química, que foi o que me levou à psicologia, né, eu vi a espiritualidade aparecendo. E eu falei, olha, gente, tem alguma coisa aí. Né? Eu fui investigar família e vi a espiritualidade aparecendo em vários aspectos da minha pesquisa. Fui para o mestrado, porque eu sabia que eu queria ser professora, né? Essa era a certeza que eu tinha durante toda a minha graduação. No mestrado, eu conheci o NUP. E aí eu vi, né, aquilo que até então eu não tinha tido a oportunidade de ver, né? Um número enorme de pesquisas em espiritualidade e saúde mental, né? Um número enorme de pesquisas em religiosidade e saúde mental. Então, nesse ponto, né, nesse momento, eu falo, não, é possível, né? E como eu não via essa possibilidade, eu falei, é possível e a gente precisa mostrar que é possível, né? Então, é assim que eu chego, né? No mestrado eu também investigo dependência química e espiritualidade, no doutorado é que eu vou mais para a nossa área mesmo da psicologia, né? Da saúde mental e espiritualidade, e é aí que eu chego nesse ponto onde nós estamos hoje, né? Dessa discussão de hoje. E aí, Letícia, já para adiantar nessa pergunta que você coloca aqui, que eu brinquei, né? Até cheguei a falar isso contigo, né? Eu já dou logo spoiler de cara, já vou logo respondendo essa pergunta. Psicólogas e psicólogos podem ter crenças religiosas? Sim, podem, né? Podem ter crenças religiosas. E aí eu quero convidar, né, quem está aí participando, se quiser questionar esse pode, para que a gente comece esses questionamentos, né? Porque eu acho que a grande questão, né, está para além do pode ou não posso ou não posso. Eu sou uma pessoa, eu sou uma psicóloga, né? Eu trabalho com psicologia clínica, além de dar aula, né? E eu tenho uma religião, para além de uma espiritualidade, uma prática Então, espiritual, né? Eu tenho uma deixa eu, religião. deixa eu polemizar um pouco mais, né, Pedrita? A gente vê, Sim. é interessante, sabe? Teve um congresso que eu fui em Curitiba que uma aluna de psicologia levantou e fez essa pergunta, e a gente vê isso muito frequente entre os alunos, estudantes até de psicologia, né? Onde eles Uhum, chegam muitas vezes com uma religião, né, uma crença no uhum, curso, mas ao longo do curso eles vão ouvindo tanto viés, que eu acho que dá para chamar assim, né? Fica enviesada a forma de abordar a religião e a espiritualidade, né? Na perspectiva da psicologia como ciência, e que eles vão perdendo, eles vão acreditando que, na verdade, para eles serem profissionais da psicologia, eles precisam deixar de ter uma crença, né? sim. E aí a gente chega no mito, né, do conflito eterno de ciência e religião,
né? Eu Aquele, acho né, que Pedrito? exatamente. A gente entra nesse ponto, assim, que realmente para que você seja um cientista, para que você seja uma pessoa que estuda, né, uma pessoa comprometida com a ciência, né, você não pode ter uma religião, porque isso é da ordem do não científico, isso é da ordem da ilusão, isso é da ordem. E aí vai depender de onde você está na ciência, né, e as justificativas que colocam para você em relação a isso. E sim, durante a nossa formação, dependendo do viés, né, do viés que a gente tem dentro da instituição da qual a gente se forma, por exemplo, a instituição que eu me formei, eu acho ela excelente, a nível de Juiz de Fora, ela é uma instituição, sim, ímpar, mas é uma instituição fundamentalmente de professores psicanalistas. Então, o nosso olhar até para esses aspectos tem um viés. E eu acho que isso é muito interessante da gente pensar e a gente problematizar, porque uma das coisas que eu também vi nos resultados da minha pesquisa, que não é uma coisa que a gente vai estar discutindo hoje, né, mas que eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, é o quanto que as próprias abordagens dentro da nossa prática, da nossa área de atuação, ela não gera esses tipos de vieses, né? Porque, sim, a gente tem o behaviorismo, que também tem um olhar mais seco, vamos colocar assim, para a questão da religião. A gente tem dentro da psicanálise um olhar também, né, mais enquanto ilusão, enquanto uma infantilidade, uma imaturidade, né? Uma Temos em Jung ignorância, né? uma ignorância, mas temos em Jung, né, que vem da psicanálise, né, da psicologia analítica, que já traz uma outra visão. Então, assim, depende muito dos autores que a gente tem contato, né? E aí, a gente sabe que muitas das vezes os autores dos quais a gente tem contato vai muito de encontro com os professores, com as práticas desses professores, né? Com as atuações, que realmente são as afinidades. Então, assim, eu percebo que a graduação, do jeito que ela tem se colocado hoje, a formação do jeito que ela tem se colocado hoje, ela nos impossibilita, sim, né, de ter acesso a essas pesquisas que eu falei que são inúmeras e que você já discutiu em outras lives aqui com outros colegas, né? E a gente não vê isso só na pós, né? Durante a graduação, a gente vai vendo, assim, que a gente vai sendo tolhido mesmo, né, em relação a poder falar sobre isso. E quando aparece, tem uma pessoa que postou isso, acho que foi o Gui, que é um aluno meu. Quando aparece, ele colocou assim, ó, ainda é um tabu no meio psi, né? Sim, ainda é um tabu, né? Tem um autor, eu não vou lembrar quem foi que falou isso, mas foi uma palestra que eu fui, se eu não me engano, foi na de Cuiabá. Um dos palestrantes do ano passado, que a gente teve juntas. Um dos palestrantes falou sobre esse gap, né, sobre esse buraco, essa lacuna que a gente tem, e essas dificuldades, esses tabus na psicologia. A gente ainda lida, enquanto muito tabu, a psicologia é uma ciência política, e a gente ainda lida a questão, né, do posicionamento político enquanto social, de construção social, como um tabu. A gente fica meio assim, né, de fazer o nosso posicionamento. A espiritualidade, a religiosidade e a própria sexualidade ainda assim é um tabu. Algumas são mais bem aceitas hoje em dia, né? A espiritualidade, a religiosidade ainda é muito presente enquanto tabu. Talvez política, talvez a questão da orientação sexual está mais quebrada, porque elas já se inseriram em algumas medidas nos currículos. Por exemplo, em psicologia social, que eu sou professora, a gente fala muito de um posicionamento político, né? Então, a gente já dá a questão de identidade de gênero, a gente já vê muito a oferta hoje de disciplinas eletivas, né, de psicologia e contemporaneidade, mas quando a gente discute mesmo psicologia social, tem um momento onde a gente fala de marcadores sociais da diferença, então a gente entra com essas questões, e aí acaba que se abrange. Porém, quando a gente coloca a questão da espiritualidade, da religiosidade, opa, peraí, não é proselitismo, né? E eu acho que é importante a gente, né, deixar bem claro, né, Pedrita, que eu sempre deixo claro mesmo nas lives, né, de que a nossa ideia aqui, pelo contrário, né, de forma alguma é fazer proselitismo, que quando tu responde a pergunta, né, e aí pode, quando tu responde pode, né, não quer dizer, não significa que tem, né, não significa que a gente está aqui promovendo religião, né, a gente está só, na verdade, observando um fenômeno que é super prevalente no mundo e no Brasil, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, né, Pedrita? E sempre observando esse fenômeno do ponto de vista da ciência e da psicologia enquanto ciência, né? Sim. E eu ia falar alguma outra coisa que agora esqueci. Sim.
nisso que tu estava dizendo, né? Porque assim, de alguma forma, quando esses temas entram, né? Talvez a entrada seja por essa via da psicologia social, né? Mas esses temas ligados a preconceito, mas conseguem ter entrada nas graduações, né? Isso é muito importante. Mas de certa forma, esses temas talvez eles não entrem num conflito tão básico e fundamental entre ciência e religião, como o tema da religião, né? Então, Sim, a gente não se arrisca tanto em sair do território da ciência quando a gente fala em psicologia social, né, identidade de gênero, e, enfim, né, em feminismo e coisa do tipo, né? Mas sim. acho que quando a gente se arrisca a falar de experiência mediúnica, de né, a religião dos psicólogos, aí a gente ó, fica esse temor, né? Que eu acho que esse temor presente ainda na nossa formação e na nossa profissão, né? De, meu Deus, vou sair da ciência, vou virar, né? Vou virar um religioso Sim, aqui, né? religioso. Exatamente. E aí, muitas das vezes, uma coisa que é importante a gente, que é uma coisa que a gente discute muito, né, dentro dos grupos de pesquisa, né, é o quanto que a gente, ao temer, né, esses tipos de entrada, esses tipos de posicionamento, o quanto que a gente não fortalece a negação, né? E eu costumo dizer, Lê, que assim, uma das coisas que eu acho muito importante da gente entender quando a gente fala de neutralidade na psicologia, né? Se é que é possível, eu gosto sempre de questionar isso, se é que é possível uma neutralidade, e eu quero hoje, depois eu quero deixar com vocês uma forma como eu faço essa leitura das questões, não só da espiritualidade, da religiosidade, mas da dimensão cultural, porque eu acho que isso precisa ficar marcado para a gente, né? Como você disse, altíssimo. A gente tinha uma previsão de que as religiões elas cairiam, né? Tipo assim, olha, o mundo vai se tornar secularizado, então as religiões elas vão perder a força. E o que a gente vê é que apesar da migração entre as religiões não têm perdido força. Elas têm ganhado cada vez mais força, tem tido um crescimento, né, da força religiosa entre a população mundial e entre a população brasileira. Então, assim, apesar de a gente ter esse número enorme, né, dessa questão religiosa, da presença, né, essa presença diz de uma das dimensões que direciona a vida, né, que vai dizer de muitas das crenças do nosso paciente, para além da crença no sentido religioso da palavra, e pensando numa forma mais cognitivista da palavra, né, o quanto que essa leitura que ele faz, essa visão de mundo que passa pelo religioso, que passa pelo sagrado, vamos pensar assim, né, se a gente tirar um pouquinho da definição ou da imposição de uma religião. Se a gente pensar numa espiritualidade, nessa construção, né, mais íntima, essa relação com esse sagrado, ela vai dizer da nossa forma de significar as vivências. Ela vai dizer da nossa forma, né, de tudo, de seguir com a vida, né, de dar peso a alguma coisa ou não. E quando a gente nega isso na clínica, né, ou em outros aspectos, quando a gente nega isso na pesquisa, acaba que a gente está tomando partido, a gente não está sendo neutro, né? Eu costumo dizer, olha, negar não é ser neutro, é tomar partido. Você escolheu negligenciar você nessa hora, não tô... É porque eu tomo cuidado, eu tenho medo. Ok, a gente entende um dos pontos que é importante a gente marcar, é que a questão da formação ela é falha, e a gente bate muito nessa tecla, tá aí, né? A Letícia oferecendo oportunidades para que a gente tenha minimamente, né, para esse início, que a gente possa discutir minimamente, que a gente possa começar a compreender o como se faz, né, o como se integra, a importância disso. Por quê? Porque a gente está negando uma dimensão de sentido, de significado que é muito importante, que é cultural. Né, Pedrita, acho que o Thiago lembrou aqui, né? A gente vai, eu tô vendo aqui que tem algumas perguntas e eu vou lembrar Eu estou essas anotando perguntas algumas aqui. depois. É, Isso. Algumas eu estou tomando nota, mas, mas eu não estou dando conta de todas. O Thiago está ali mas assim, de nosso, como é que fala? Nosso ajudando. hold, na música e hold. Nosso Mas staff. assim, valeu, Thiago. Mas assim, talvez até lembrando mesmo, né, do fato de que a irreligiosidade, né, o próprio ateísmo são formas também de dar significado às Sim, coisas no mundo, né? sim.
Então, porque a gente tem essa sensação, né, que é um tanto enviesada ou torta, né, de que o psicólogo, quando ele, ou a psicóloga, quando ela é ateia, quando ele é ateu, então tá tudo certo, então não tem problema, né? Mas se é religioso, aí já. E não, né? Existe uma leitura por trás também do próprio ateísmo, que a psicologia da religião também estuda, né? Então. Sim, e eu acho que é um ponto importante que você colocou, porque até para justificar, né, a nossa fala de que, olha, nem eu, nem Letícia estamos aqui para fazer qualquer proselitismo, né, e não estamos aqui defendendo bandeira de que um é mais benéfico ou não do que o outro, não é essa a questão. A questão é que adotar uma postura continuada de negligenciar uma dimensão que pode ser importante para aquele sujeito, a gente está fazendo uma negativa, a gente está tirando desse setting terapêutico, a gente está tirando desse espaço, né, algo de significado. E esse algo de significado, como a Letícia bem colocou, não é só quando ele professa uma fé, né? Dentro do próprio ateísmo, o que dá sentido para essa vida, né? O que dá finalidade, onde estão as fontes de apoio, onde ele busca forças, onde que ele... Então, chamar a atenção por uma dimensão que vem sendo negligenciada. E, ao mesmo tempo, chamar a atenção, né? E aí eu vou responder uma pergunta logo lá no início que foi feita, né? Chamar a atenção para um outro ponto, né? A pessoa perguntou assim, mas isso não pode interferir no nosso trabalho? Eu né? também estava com essa aí. Deixa eu ver e aí eu acho importante... Só dar um beijinho Dá uma olhada, Rosimar, né? Ver se você consegue. Rosimar, querido, maravilhoso, tá aí, nosso colega do GT, tá aqui, né? Eu acho que era com S o nome da pessoa. Bom, tudo bem, vai, eu vou passando. Depois a gente acha. E aí... A Mi entrou. Beijo, Mi. Milena, querida. Deixa eu só dizer, a Milena Nardini meu aqui, não piscina. A Milena Pedrita entrou em contato contigo. A Milena faz doutorado na PUC e ela justamente agora está investigando a presença, o quanto psicoterapeutas, tanto psiquiatras quanto psicólogos, né, conseguem dar conta desse tema, da temática, né, da religião, religiosidade, espiritualidade e mesmo ateísmo na sua prática clínica. Depois a gente vai postar de novo a pesquisa da Milena. Eu prometi para ela que eu ia fazer propaganda para o pessoal, quem trabalhar com psicoterapia, responder o estudo da Milena, né, Milena? Muito bom, Milena. Quer estar aí participando também, contribuindo aí para responder. Que eu acho muito interessante, porque é uma das coisas que apareceram, porque uma das minhas perguntas foi essa, da questão de integração, e aí, né, quando a gente pensa nisso, se interfere no nosso trabalho, né, sermos profissionais que têm uma religiosidade, que têm uma espiritualidade, não vai interferir? Talvez, da mesma forma como não ter. Né? E aí um dos cuidados que eu coloquei com a Lê mais cedo, foi assim, Lê, uma das minhas preocupações é que o que a gente precisa fazer enquanto profissionais, enquanto pesquisadores e enquanto formadores que somos, né, que aí eu vou me colocar aqui, para além de psicóloga clínica, uma professora, né, que é a menina dos meus olhos, a sala de aula é a menina dos meus olhos. É o cuidado de a gente realmente quebrar esse extremo, esse polo, do tipo, se eu não tenho uma religião, eu não considero isso importante, porque eu não tenho, então não é importante para mim, então eu não abordo porque eu não acho importante para o outro. E se eu tenho, então eu acho muito importante, por isso eu faço questão de falar e eu quero que o outro fale e que o outro tenha. Então, esses polos, esses extremos é que a gente precisa cuidar, e a formação é muito importante para isso. Porque o que a gente tem visto em pesquisas é que é importante para os pacientes desejariam dizer dessa dimensão, e nós, porque a nossa formação não nos diz do como a gente poderia fazer, do como a gente poderia abordar, por medo da gente interferir, né? E eu acho bom, quando eu vi as barreiras na minha pesquisa, do porquê que as pessoas não perguntavam, eu falei assim, que bom, pelo menos não faz caquinha na hora de abordar, né? Então, assim, eu também costumo dizer isso, olha, né, se não sabe como fazer, né, não faz caquinha. Melhor que não faça mesmo, exatamente. Porque tem, realmente, né, Pedrita, infelizmente, né, tem uma quantidade muito grande de colegas que justamente por não saber como fazer, né, então eu acho que a questão não é ser ou não ser religioso, ou quanto que isso vai interferir, mas é saber como que isso vai interferir no processo da psicoterapia, né.
E eu vejo que tem Exatamente. muitos colegas que, no final das contas, são procurados porque eles são de uma determinada religião, já são procurados pelos pacientes, né? E acabam fazendo mais religião do que psicoterapia no seu trabalho. Sim, E isso não a intenção sempre é boa, né? Assim como a intenção de não falar de religião às vezes é boa também, porque para não fazer sim, caquinha, sim, né? sim, Mas ficam esses opostos aí. Eu acho que, para além das exatamente. boas intenções, a gente precisa de treinamento para saber como que eu Como? faço, né? Como? Exatamente. E aí, assim, pode se interferir? Pode se interferir, e por isso a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, assim, não é a partir de agora eu vou implementar a espiritualidade, eu vou integrar a espiritualidade dentro da psicoterapia, não é isso. Né? A gente precisa, sim, saber que a gente pode e que a gente deveria, sim, incluir isso dentro da nossa prática clínica, né? Mas assim como a gente faz tantas formações, né? A gente procurar por essas formações também para a gente saber o como fazer. Né? A Uhum. Letícia não quis dizer da quantidade de tempo que ela está nessa área, nessa lida, nessa pesquisa. Outro dia eu assustei, né? Que eu falei assim, outro dia, entrei no Núcleo outro dia, já tem 8 anos que eu estou nesse grupo de estudos, né? Então são 8 anos estudando, né? Tendo contato com a temática de verdade, né? Então, assim, não é da noite para o dia que vem essa formação, né? Também não são necessários 8 anos se você não quer virar um pesquisador, né? Você pode fazer um curso e entender como que isso se aplica para a prática, né? Uhum. Então, assim, é importante deixar bem marcado essa questão, que a gente precisa sim, que a gente pode sim ter a nossa religião, assim como podemos ser ateus, né? A gente pode sim incluir isso dentro da prática clínica, mas não a nossa, né? Eu costumo dizer sempre para os alunos, o consultório, né, o nosso espaço, e hoje o consultório também é home office, né? Esse nosso Uhum. espaço, ele é nosso e a gente pode fazer o que bem quiser com ele, enquanto a gente está sozinho. Né? A partir do momento em que entra o nosso paciente nesse espaço, esse espaço deixa de ser meu, esse espaço é do outro. Né? Então, Uhum. as questões que ali devem estar presentes são as questões do outro. E aí, eu vou problematizar uma coisa, Letícia, que eu acho Vamos que é lá. importante de falar. Eu acho muito interessante, e eu sempre coloco isso, né? Existem algumas religiões que elas são mais bem vistas, né? Elas não são tão problemáticas. Aquela, tipo, se eu tiver um Buda no meu consultório, um Budinha no meu consultório, talvez não seja tanto problema assim. É Mas se eu tiver um decoração. Jesus Eu tenho Cristo na Buda aqui, cruz, ó, de decoração aqui. mas se eu Não dá tiver, pra embaixo ver. também. Embaixo tem. Mas se eu tiver, mas se eu tiver um crucifixo, talvez eu não possa. Né? Então a gente tem que pensar até nisso, nesses cuidados desses Uhum. contextos, porque tem algumas que são. Ah, não, é porque Buda diz de espiritualidade, não está dizendo de uma religião, é uma filosofia, Letícia, que é isso, né? Então não tem problema algum, mantenha o seu Buda aí. Mas a cruz Uhum. não, né, Pedrita? Tá pesado, tá na cara, então, que você é cristã e que né? Não dá para ter Exatamente. Chico Xavier uma imagem, né? Então, assim, então Uhum. a gente tem que Um pensar quadro muito de Chico nisso. Xavier, assim, não dá. Exatamente. Alguns cuidados eu acho que a gente possa ter justamente pelo que você colocou. Olha só, a pessoa passa a me procurar porque ela sabe que eu tenho um plano de fundo religioso que é parecido com dela, né? Que é coerente com dela. Então, a minha preocupação nesse momento é entender se ela está buscando por psicoterapia ou se o que ela quer é aconselhamento espiritual. E aí, Uhum. nessa hora, né, assim como às vezes a gente vê nossos líderes religiosos fazendo psicoterapia sem serem psicoterapeutas e a gente fica meio indignado, é a gente saber encaminhar. Né? Uhum. Tem um pesquisador que é o Parliament, né, que eu lembro de uma vinda dele aqui no Brasil, que ele tem uma cadernetinha de bolsa, porque ele é bem senhorzinho, eu achei que um charme, né? Então ele não é agenda do celular, ele tem celular, gente, mas não é agenda do celular. Ele tirou a cadernetinha de bolsa e ele tem os contatos de alguns líderes religiosos que são de confiança deles, das diversas religiões, né? Primeiro, para quando ele precisa entender um pouquinho além daquela religião do paciente que buscou, e segundo, que aquele lá que ele precisa encaminhar são das questões são espirituais, não são É, e psicológicas. aí, e aí, Pedrita, eu acho que dá para fazer, né? Assim como a gente trabalha em parceria, às vezes, com psiquiatra, né? Rede, Enfim, dá para fazer a rede. Cada um trabalha com o rede, seu, né? Com o que a gente está habilitado a trabalhar. E às vezes é interessante que no exatamente. Brasil e no mundo, né? Mas no Brasil o que acontece às vezes é que a pessoa é psicóloga, mas ela também é, sei lá, dirigente de um centro espírita. Ela também é líder Sim, na sua religião.
né? Sim. E isso é Uhum. que eu acho que é delicado, né? Eu acho que quando tu fala do espaço do consultório, né? Acho que é muito importante, né? Sim. Então, a gente saber, bom, eu tô nesse espaço aqui do meu consultório, eu tô aqui para trabalhar com psicoterapia. Então, de alguma forma, o que eu vou ouvir, eu vou estar aberta à crença do outro, né? Eu vou estar consciente de qual que é a minha crença, né? Não tem Uhum. problema, saí daqui do consultório e fui lá no meu centro de Umbanda. Não tem problema Uhum. nenhum, desde que eu saiba que aqui eu estou trabalhando, né, com os aspectos emocionais, com as cognições, com os pensamentos, enfim, comportamentos dessa pessoa. E lá no meu centro de Umbanda eu vou trabalhar a religião, né? Então talvez seja mesmo aí a gente já vai se encaminhando para dizer para o como, né, Pedrita? Acho que o Sim. como é um pouco isso, né? Bom, como é, o que que eu faço? Eu vou ouvir a questão religiosa da pessoa, mas por trás dessa questão geralmente tem questões emocionais, tem a dinâmica daquela pessoa, e é isso que me interessa na psicoterapia Sim. também muito, né? Não Sim. sei o que que tu É onde a acha. gente vai, eu falo, teve alguém que colocou ali numa questão da psicopatologia, né? Que quando às vezes isso aparece na psicologia, a gente leva muito para o patológico, né? Quando a espiritualidade, a religiosidade, ela aparece no nosso contexto terapêutico, né? E aí, o que eu também quero deixar bem marcado aqui, como a Letícia já em outras lives, provavelmente, que vocês falaram de coping, acho que foi com a Cris, né? Que vocês conversaram sobre o coping Foi. religioso. É, Uhum. nós que estudamos espiritualidade e saúde mental, nós não temos, nós não defendemos que a espiritualidade, a religiosidade, ou a ausência de religiosidade e de espiritualidade é o que gera, o que tem um que é melhor do que o outro, né? E a gente não negligencia que, por vezes, né, a construção, apesar de a gente ter números enormes de evidências, né, em diversas áreas da saúde mental, suicídio, dependência química, depressão, na própria ansiedade, são os números um pouquinho mais controversos, resultados mais controversos. A gente tem evidências e muitas evidências, né, do aspecto positivo para a saúde mental que a religiosidade e a espiritualidade traz para o paciente. Mas saber desses números não diz que na nossa prática terapêutica, quando a gente está com aquele sujeito que é único na sua experiência, né, que não pode estar sendo ruim para esse nosso paciente, que não está sendo um aspecto que o está de fato adoecendo. Mas não é só isso. Quando eu dou aula de psicopatologia, quando eu dou aula de psicopatologia, não, de psicodiagnóstico, essa é a disciplina. Quando eu dou aula de psicodiagnóstico, eu falo com os meus alunos assim, a função do processo de psicodiagnóstico, né, é investigar as forças e as fraquezas do nosso sujeito, né? Então, a religião, se eu não investigo, eu não sei nem onde ela está. Se ela pode ser usada enquanto força, né, se eu posso usar enquanto recurso, né, quando a gente monta a rede desse paciente, não só enquanto uma instituição, enquanto realmente ferramentas que ele pode usar no dia a dia, dentro desse processo de adoecimento, mas ela também pode estar sendo usada enquanto fraqueza, né? Então, assim, a chamada de atenção, eu acho que o que a Letícia tem feito de proposta é justamente mostrar que negligenciar não dá. Abordar de qualquer forma também não, né? Então, assim, a gente precisa saber que é preciso abordar, né? Que existe um como abordar, um como que envolve os cuidados éticos que o nosso conselho nos pede, né? E aí, vou aproveitar, então, e já passar um pouquinho, avançando um pouquinho nesse como, Letícia, falar assim, gente, há um equívoco enorme, né, pelo menos do que eu experienciei na minha pesquisa, na interpretação do nosso código de ética, né? Teve um colega ali que falou do código de ética, então foi um colega mais acima que mencionou o código ali, aqui, ó. Não, foi uma colega, foi a Miriam. A Miriam falou assim, né? Na Então, verdade, o que se percebe são professores induzindo os alunos às suas próprias crenças, sendo que isso é vedado no código de ética, né? sim. E E aí eu aí, acho muito interessante que ela só para dar um colocou oizinho para isso. A Rafisa Lobato foi quem falou da questão da psicopatologia. Ah, Beijo, legal. Rafisa, queridona, nossa colega de GT, amada. Mas e Então, e aí, faz aí a tua costura. uma questão que eu acho interessante é exatamente essa, assim, quando a colega coloca, né, que há professores, há profissionais que estão fazendo aquilo que o código nos proíbe de fazer, né, a proibição nós somos vedados, vou ler aqui na íntegra, induzir a convicções políticas,
filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. O buraco é bem mais embaixo, porque a gente não fala só de religião. E muitas das vezes a gente é permissivo com algumas induções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, de orientação sexual, mas com a religião não. Espera aí. Entrou a religião, a gente lembra de cara desse pedacinho do nosso código, né? Mas quando a gente está falando de política, quando a gente está falando de moralismo, né? Quando a gente está falando de orientação sexual, a gente não pega. Preconceito. E aí essa questão do preconceito que eu acho legal, e aí eu vou falar do que eu curto falar, e como eu faço um convite sempre para os meus alunos, né? É da gente pensar sobre o como, né? O como envolve o que a gente falou anteriormente, né? A dimensão espiritual, ela compõe a religiosa espiritual, ela compõe a nossa cultura. Ela está culturalmente presente. Vitor Frankl, eu costumo falar de uma religiosidade inconsciente, que ele diz que é da cultura. Aquele Nossa Senhora que a gente fala, mesmo sem acreditar na Nossa Senhora, né? Aquele vai com Deus, mesmo quando a gente é ateu. Sobretudo em Minas Gerais. Nossa Senhora. Né? O meu caçula, ele vira e mexe e fala, Nossa Senhora. Eu falei assim, como assim? De onde você tirou esse menino? Né? Eu sou gaúcha, mas eu voltei daí dizendo, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Então, né? Para estar impregnado na linguagem, né? Na não posso linguagem, não acreditar nem Nossa Senhora, né? Sim, exatamente. E são pontos que vão atravessar e vão nos atravessar enquanto cultura. Né? Então é importante a gente pensar nisso. É importante a gente pensar que o código de ética, ele é muito claro em dizer que nós não podemos induzir. E aí eu gosto de problematizar o psicólogo, o papel dele é induzir. Então, assim, pronto. Já falou ali que é proibido induzir. Acabou, morreu o assunto. Não é disso que nós estamos falando. Né? Nós estamos falando de induzir. E se a gente pode trazer para a clínica os outros tópicos que estão ali nesse trecho do código e falar sobre eles, sem estar fazendo essa indução, por que esse ponto eu não posso trazer? Né? Porque é tabu? Porque... Então, ok. E aí, eu me pego muito, eu conheci, né, esse conceito de compreensão multicultural fazendo a pesquisa do doutorado, né? Não conhecia confesso que eu não conhecia. A APA, a Associação Americana de Psicologia, no guideline dele de 2002, já trazia essa questão da competência multicultural e de uma compreensão multicultural dos nossos pacientes, né? E aí, quando ela fala de multiculturalismo, dentre as dimensões que compõem a nossa cultura, está lá a religiosa e espiritual. Então, ela inclui a dimensão religiosa e espiritual numa compreensão de cultura e de multiculturalismo, e ela convida os profissionais que se tornem competentes na compreensão multicultural. E o que é isso, Pedrita? Né? O que seria essa competência multicultural? Eu fiz um trocadilho. Não sei se é trocadilho, eu nunca sei, eu tenho que pesquisar como é que fala isso. Eu juntei umas palavrinhas e criei uma palavra que é imbuir, com EN. Não é o imbuir do IN de impregnar, se envolver-se, mas tem esse sentido para mim, né? Então, eu sempre faço um convite para os meus alunos, por exemplo, a gente vai começar a prática clínica, eu falo, olha, quero apresentar para vocês esse meu conceito de imbuir, que compõe o multiculturalismo. O que é o EN? Né? É envolver-se no processo de tomada de consciência das nossas próprias crenças, dos nossos próprios valores, dos nossos preconceitos, daquilo que é nosso. E é um exercício diário. Eu falo com os meus alunos, isso é todo dia. Todo dia eu tenho que parar e pensar assim, quais são minhas crenças, quais são meus valores, quais são meus preconceitos, porque psicólogo não tem preconceito. Não, nós temos preconceito. Nós podemos não desenvolver nossas discriminações, muitos, né? E a gente não pode negar. Aquilo que a gente nega, daqui a pouco aflora. Já dizia Freud também, né? Então, sim, vamos trazer, né? Os autores aí. Pelo contrário, não sou só contra eles. É importante a gente estar muito conscientes, né? De que a gente tem preconceitos, que a gente vai ter preconceitos que nem a gente sabe que a gente tem, né? Nem sabe. Inclusive em relação à religião, as opções, né? E a escolha de crenças religiosas e espirituais das outras pessoas, né? Das outras pessoas. Então, e aí eu falo, sempre um exercício diário. O EN é o envolver-se nessa tomada de consciência daquilo que é nosso, né? E é diário, e às vezes a gente vai se esbarrar na clínica e
talvez a gente não se dê conta do porquê que aquela fala daquele paciente gerou tanto rebuliço na gente, vale a pena a gente levar para terapia para a gente entender, olha que isso diz de um valor diferente do meu, por isso que fez um negócio aqui esquisito. Porque pode acontecer, isso acontece, né? Então, primeiro eu me envolvo nesse processo de tomada de consciência. Depois, eu busco compreender visões de mundo que são diferentes da minha. Porque existem visões de mundo completamente diferentes da minha. Só quando eu consigo me envolver nesse processo que é meu, eu consigo ir buscar e entender que o do outro é diferente, mas que nem por isso, nem porque é diferente, é menos válido. E aí tem uma coisa que o Adriano Holanda falou num grupo, né, querido, né, que é do GT de Fenomenologia, que vira e mexe está junto com a gente no GT de Psicologia e Religião, né? Ele falou uma coisa essa semana que eu achei muito fenomenal, a nível de fenômeno, né? Que foi, é curioso como a gente, e teve alguém que falou um negócio desse aqui agora, próximo a isso aqui, né? O pessoal em tá falando um monte falas. de coisa muito legal, na verdade, né? O Adriano, ele falou assim, acompanhar. Ele falou assim, é curioso como a gente tem uma mania de querer enquadrar, colocar num quadro, né? Ou vamos pensar assim, informar, colocar numa forma a experiência que é do outro. Né? A gente quer dizer o que é certo e o que é errado, e ele estava falando disso a nível da loucura, daquilo que a gente chama de louco, né? Então, ele falou assim, que curioso, né? Como se a vivência do fenômeno do outro não fosse possível, não fosse real, não fosse significativa para o outro, né? Então, envolvi na minha, busquei compreender o do outro, sem essa coisa de julgar valores. O que é meu, diz o quê? De crenças, de vivências, de desenvolvimento humano. A gente vê muito sobre isso, né? A própria vivência da espiritualidade. E o desenvolvimento religioso, né? Ele passa por fases. Né? Tem a fase realmente da religião do pai e da mãe, tem a fase de uma maturidade, tem a fase de um afastamento. Né? Isso tudo é possível. E aí, depois que eu me envolvo e busco, é que eu consigo, de fato, ir implementar intervenções relevantes. Para quem? Para mim, psicólogo? Para o outro. Porque eu entendi o que é meu, eu entendi o que é do outro e eu consigo ir, né? Fazer essas intervenções relevantes que é do outro. Então, eu acho assim... Tá enchendo de coraçãozinho, Pedrita. Eu vou incluir os meus coraçõezinhos aqui. Eu não posso botar coraçõezinhos. Mas que bárbaro! Adorei a tua palavra. Eu vou te mandar, pode repetir para nós, rapidinho? Embuir, é isso. Embuir. Envolver-se no processo de tomada de consciência dos seus próprios valores, buscar compreender visões de mundo diferentes da sua e implementar intervenções relevantes para o outro. Porque é esse outro que busca a clínica e esse espaço é desse outro, né? Então, esse exercício, e que é muito curioso, que eu sempre brinco com os alunos, assim, gente, isso não é porque eu estudo religião, não. Isso é para qualquer compreensão de cultura. Quando a questão da orientação sexual bate por quê? Porque eu cresci num lar que foi muito fechado, então para mim isso é pecado. Olha só, por que bate? Né? As questões políticas, por que bateu? Então, filosóficos morais, né? Que questões morais aparecem direto na clínica e a gente não deixa de trabalhá-las. Né? Assim, e tá tudo interligado, né? Tudo, tá tudo. Vocês veem que tu está falando aí, a gente está vendo religião, política, né, moral. Então, eu costumo dizer, né, que a gente, mesmo, eu sou ateia, não acredito em nada, digamos, né? Eu não sou ateia, né? Tenho uma espiritualidade, mas mesmo que a pessoa diga, eu não acredito em nada, ela está no caldo cultural, né? Tão misto, né? E tão sincrético do Brasil, que tem muito de religião, e ela foi criada por pais que foram criados por avós, que muitas vezes provavelmente tiveram as suas religiões, e isso acaba, né, guiando as nossas escolhas de valores e a nossa moral mesmo. Então tá tudo muito... A gente vê no Brasil, né, Pedrita? Infelizmente, na verdade, de alguma forma, hoje a gente vê que a religião e a política, elas estão até interferindo de forma que eu não considero nem adequada, né? Mas é justamente o fato, se a gente negar isso, se a gente não falar, a Letícia falou que a religião tá com a política agora, né? Feio. Falei, psicólogo falando em religião, diziam que eu estava cometendo suicídio profissional. Como assim? Se a gente tiver medo de falar, aí a gente não se informa, a gente não se informa sobre a gente, que é muito importante, né? E a gente não se atualiza. Então, realmente, não ter medo de olhar para o tema, talvez, né, Pedrita? Sim, acho que esse é um convite importante, assim. Não ter medo de olhar para o tema, né?
e é um convite mesmo, o Thiago está colocando aí, realmente a gente tem uma falha enorme até nas formações de pós, né? Aqui em Juiz de Fora eu tenho a oportunidade de dar uma aula, né? Que normalmente são de 8 horas, né? Sobre o tema, onde eu passo, né, pelo tema com os alunos e digo, olha, gente, dá para a gente trabalhar essa temática, é preciso, mas que a gente sabe que não é suficiente, né? A gente vê essa falha na própria graduação. Seria muito interessante se a gente pudesse ter essas disciplinas, né, de espiritualidade e saúde, para além da questão, né, da psicologia da religião, que existem essas disciplinas de psicologia da religião. Mas eu acho que é importante a gente pensar nisso. Sim, é necessária a formação. Até na formação dos próprios professores, né, Pedrita? Isso foi algo que me chamou muita atenção lá na PUC, né? Porque essas aulas que a gente é convidada para dar, né? A gente dá uma aula, imagina, né? Num universo de 5 anos, a pessoa tem contato em uma aula, né? Só que ela está tendo milhões de aulas com outros professores que estão contando para elas essa história enviesada de que não se fala em religião, que religião é ignorância, é psicopatologia, né? Então, o que eu sinto é que deveria existir um trabalho mesmo dos próprios professores, né, das graduações, de se atualizar em relação ao tema por responsabilidade de como que eu vou passar isso. E em todas as áreas, porque a religião vai estar na psicopatologia, vai estar em teorias da personalidade, vai estar em diagnóstico, vai estar em todas as abordagens. O pessoal nos perguntou aqui, muita gente perguntou qual que é a sua abordagem, né? Vai estar em várias abordagens essa questão, porque está na pessoa, né? Como tu está dizendo, né, Pedro? Sim, exatamente. Que é uma dimensão do indivíduo. Então, independe da abordagem do terapeuta, é uma dimensão de vida, é uma dimensão desse indivíduo, né? Compreende, se você não quer enxergar enquanto dimensão, compreende a cultura dele, a formação dele cultural. E a cultura não está na clínica, né? Então, assim, se você não quer enxergar enquanto uma dimensão do indivíduo, eu não acho que é uma dimensão. Ok, mas é cultura, tá ali, vai aparecer, vai ditar normas, vai influenciar nas morais, nos valores, vai influenciar. E aí eu não posso negligenciar por isso. É muito importante a gente tomar esse cuidado com a formação, né? E aí, só para a gente dar uma amarradinha nessa questão a Pedrita respondeu que pode, e aí elas falaram de várias coisas nesse meio do caminho, né? Psicólogas e psicólogos podem ter crenças religiosas? Podem, né? Mas como eu bem disse, as suas crenças religiosas, né? Elas estão ali dirigindo os seus valores, dirigindo os seus propósitos, elas podem entrar sim no setting terapêutico, desde que seja você com o seu psicólogo, nessa hora você enquanto paciente, né? Ela pode sim direcionar suas vivências a nível familiar, a nível, né, do seu dia a dia, mas dentro da relação terapêutica, dentro do ambiente, né, terapêutico, nesse encontro com o outro, a religião que aparece ali, assim como qualquer outra coisa que deve aparecer ali, é a do paciente, né? Por isso essa questão do imbuir, né? As intervenções, elas devem ser relevantes, elas devem ser dentro desse quadro do outro, esse que eu busquei compreender, porque eu já consegui entender o que é o meu, né? E como que esse meu difere, tá? Então, é importante deixar isso bem marcado, né? Não é fazer uma psicologia religiosa, que aí isso não existe. De fato, uma coisa que precisa ficar bem clara é que a psicologia é laica. Só que o conceito, né, de laicidade, ele pressupõe diálogo. Ele é o que permite o diálogo, né? O conceito de laicidade... né, Pedrito? Diversidade, exatamente. Então, assim, é dizer que nós não temos uma religião, a psicologia ela não tem uma religião, e que por isso mesmo ela pode abraçar todas. Né? Ela pode abraçar, ela pode ter dentro do ambiente terapêutico todas, ela pode receber todas. Né? O problema é que quando a gente nega, a gente distancia várias pessoas religiosas de um cuidado em saúde mental. Né? E aí a gente quer dizer que é pastor X, Y, padre X, Y, Z, ou então, né, o líder espiritual X, Y, Z, que fala para o carinha não procurar um psicólogo, mas a gente também, quando o carinha vem e ele fala da religião dele, a gente quer logo dizer que é imaturidade, que é infantilidade, que não vamos entrar com esse assunto na terapia. Não pode falar sobre isso, essa né? pessoa. Exatamente. Ele afasta a pessoa porque é algo que, como a gente disse antes, traz significado, traz ordenança, traz sentido, faz sentido para ela, né? Então, esse apoio é muito importante.
por outro lado, só para a gente abarcar tudo, né, Pedrita? Eu só vou abordar o outro lado da moeda, que é porque tu está abordando o lado de que o psicólogo, a psicóloga, né, tá lá e é um ateu, uma ateia, não tem uma religião, não acha isso importante, não acha que isso é ciência, e se nega a falar disso na prática, né, no contexto. Uhum. E a lembrar do outro risco, né? Porque eu acho que tem muita gente que está nos ouvindo aqui hoje, que está nos assistindo, que tem a sua crença religiosa, né? Sim. Alguns dos que eu estou vendo aqui têm sim uma escolha, uma crença religiosa, e tem alguns que são super praticantes, né? E que vêm me procurar por outros caminhos ali, né? E que eu sei que são super praticantes das suas religiões. E eu acho que é importante a gente dizer assim, ó, legal, tu tá dizendo isso, né? Muito legal, que bom que você tem uma crença, isso te faz bem, né? Isso Sim. te faz bem. Às vezes é interessante se perguntar, bom, isso me faz bem, às vezes isso não me faz bem, às vezes eu fico culpada, às vezes eu fico lá com um coping religioso negativo. É importante a gente Uhum. olhar. Mas assim, o ponto é, psicólogos e psicólogas podem ter uma crença religiosa ou espiritual, sim, né? Mas o que que acontece no meio, né? No ambiente da psicoterapia, quando o psicólogo ou a psicóloga tem uma crença muito forte, né, religiosa ou espiritual. Bom, o que acontece com o outro, é isso que tu está dizendo. É Com nada. outro É extremo. eu comigo mesma que vou estar muito, eu psicóloga, vou estar muito consciente da minha crença, né, das minhas questões, das minhas escolhas, e eu vou então fazer uma suspensão, né, fenomenológica, como diria nosso querido Adriano Holanda, Eu para acho que ele não ouvir saiu, ele tá por aí. o Adriano? Aham. Ó, eu não Se vi ele ele não por saiu, tá aí. aqui. Eu vi que ele entrou aí. Oi, Adriano, a gente Muito está usado precisando aqui, hoje. porque maravilhoso, né? E assim, e de alguma forma dar espaço para que o outro apareça e, sobretudo, para Sim. que, para além da crença que vem da outra pessoa, religiosa, espiritual, que apareça as questões emocionais que estão ligadas a essas crenças, né? Então, eu vou poder ter essa escuta, né? No momento em que eu souber que eu posso ter viés, eu olhar para o meu viés, Sim. né? Isso. Religioso, ou irreligioso, ou ateu, e aí eu posso abrir a porta para o outro. Resumir direitinho, Pedrita, o que que tu acha? Eu acho, sim, sim, e eu acho que é importante a gente dizer disso, né? Assim, por que, que esse imbuir para mim faz muito sentido? Porque é justamente para a gente pensar, né, sobre esse processo de olhar para isso que é nosso, em que momento que isso está atravessando o nosso fazer, né? E ver que tipo de suspensão talvez seja essa que a gente consiga fazer, né? E sim, levar para as nossas, essas questões da dificuldade, às vezes a gente possa atravessar, né, de fazer esse distanciamento, de acolher aquilo que é do outro, e então implementar intervenções que sejam relevantes para esse outro, né? Nesse momento, a gente conseguir levar para a nossa terapia, né? Para que eu possa lidar com isso lá. Por que isso me afeta da forma que me afeta e que talvez vai me atravessar e vai me atrapalhar? Eu acho que esse ponto é importante a gente entender. E é quando eu digo que é um exercício diário. É diário, é todo dia eu parar para refletir sobre as minhas crenças, sobre os meus valores, e quando eu encontrar com o outro, eu me abrir para essa vivência que é do outro e tentar alcançar minimamente essa vivência que é do outro, né? Novamente pensar, por que eu preciso enquadrar a experiência que é do outro, citando a Holanda novamente. Holanda 2020. Que bom, é Né? bom saber que Então, ele tem Instagram, porque eu vou chamar ele também. Tô achando, ele faz uma oba! propaganda que ele não é bom E de ele tá ficando ótimo internet. nisso, tá? Ele tá ficando Oh, ótimo muito nisso. bom. E a Flora, a gente está encerrando aqui nosso tempo, né? E acho que a Estamos, gente, né? né? Mas é uma delícia, né, Pedrita? Acho que estou bem Sim. feliz, o pessoal está super aqui, super participando, né? Acho que Tem a uma gente de pergunta alguma do forma está conseguindo. Descobrindo Sentindo, como vocês Ah, tratam pessoas da Umbanda, deve ser da Umbanda, né? Com Umbanda, né? É, e aí é a questão do conhecimento. Eu costumo dizer, olha, nem sempre vai dar para a gente conhecer de todas as religiões, eu tenho uma paciente que né, da Umbanda. como tá. E ela que traz para mim muitos dos elementos. Eu lembro que teve uma situação, vou tentar contar rapidinho, teve uma situação que ela estava sentindo uma energia muito negativa dentro do ambiente de trabalho dela, né? E aí, ela começou a se iniciar dentro da Umbanda, assim, a crescer, desenvolver-se espiritualmente dentro da Umbanda, e algumas coisas apareceram no trabalho dela, né, que antes não a incomodavam.
E aí ela foi e se orientou com um guia. A nível, né, emocional, a gente foi lidando com essas informações, mas eu falei com ela assim, olha, já que você sente a energia do ambiente agora se carregando, como a gente pode carregar, né? De uma maneira simbólica para ela. E ela trouxe, ela levou 3 pedrinhas que o guia orientou e colocou na mesa dela, que era algo que não afetava o ambiente de trabalho como um todo, né? Então, assim, a gente fazer a inclusão a partir dos elementos que são do outro. Tive uma paciente minha que estava com dificuldade de unha, de roer unha. E aí a gente conseguia, enquanto a gente lidava com ansiedade, né? Conseguir com a mão, ela não ruía, porque uma ela usava com mouse direto, a outra estava muito à toa. Muito católica, eu perguntei se ela não tinha aqueles tercinhos de braço. Fez todo sentido para ela, porque nos momentos que ela se percebia muito ansiosa, ela fazia uma reza. Né? Então, assim, de outro movimento religioso que não meu, 2 outros, né, movimentos religiosos que não meu. Então, assim, é fazer essa leitura do que é do outro, do que faz sentido para o outro, do que são elementos que para ele naquele momento vão trazer uma tranquilidade, uma segurança, enquanto você cuida dos aspectos que são realmente emocionais, são psicológicos, né? E simbólicos, Sim, porque a e gente pode não simbólicos. acreditar que as pedrinhas vão X ou Y. A gente não Mas precisa isso é meu. acreditar, né? Né? Para ela Mas fez todo daqui sentido. a pouco, se faz sentido, aí a gente vai, né, reconhecer, então, né? Reconhecer, e para ela fez todo sentido, Acolher. trouxe uma leveza para o ambiente, uma leveza que ela não estava conseguindo. Achei que tinha caído. Tá caindo. Acho que tá caindo. Acho que a gente vai ter que dar tchau, tchau. Não vai ter jeito, Olê, foi um né? Mas prazer. Não assim, dá para responder todo querida, mundo. não deu para responder todo mundo. Beijo pro pessoal que esteve aqui com a gente. Estou Beijo. vendo só os coraçõezinhos. Obrigada. A gente se sente aquecida, assim, né? Porque a Sim. gente às vezes fica um pouco solitárias Pede para qualquer nesse nosso. pergunta, botar lá no postzinho da chamada que a gente vai respondendo por lá. Né? Acho que o pessoal que Isso, por tiver alguma favor. dúvida lá no da Isso mesmo. chamadinha da live de hoje, deixa lá as perguntas que a gente vai respondendo. Né? Eu acho que eu posso me comprometer a isso. Eu caço lá na Letícia e Eu vou também. respondendo embaixo. Uhum. Tá certo. Pode Faltam 2 ser. minutos. O Thiago tá dizendo ali o nosso. 2 minutos. Tá, querida, foi um grande Obrigada. prazer, tá? Foi bom. Teremos outras. Muito Que obrigada. Acho bom. que a tua fala foi super clara. Aprendi Que muito bom. contigo também, tá? Eu que Obrigada, agradeço. pessoal. Vamos Obrigada a seguir. A gente todos. está oferecendo cursos e treinamentos pelo Unusual. A ideia é que esses cursos sejam bem acessíveis, né? Para que a gente possa buscar realmente esse aprimoramento, tá? Um beijo. Lá Beijo, vamos obrigada, nós. Valê. Tchau, queridona. Tchau, tchau a todos. Tchau.